Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de C++. Dessa vez nós iremos aprender sobre constantes, operadores matemáticos e variáveis globais. O que seriam variáveis globais, constantes e operadores constantes? São variáveis que dentro do meu sistema não irão mudar. Então, eu crio uma variável, vamos supor uma variável que vai receber um dado, exemplo π, e no decorrer do meu sistema esse dado não vai mudar em hipótese alguma. Por isso que eu crio constantes. E operadores matemáticos são aquelas funções de soma, multiplicação, subtração, divisão e resto da divisão. E variáveis globais são variáveis que são enxergadas em todo o meu sistema. Variáveis locais é aquelas que são enxergadas apenas nas funções onde elas foram feitas. Vamos aprender isso na prática. Vamos primeiramente abrir aqui o deve ser mais, criar um arquivo novo e vamos iniciar a estrutura do nosso programa. Include e o string e using namespace std. Então esse namespace é o que nós usamos até então. int main, nossa variável principal. Pronto. Já vou dizer que o return vai ser 0 e um system pause. Já aprendemos para que serve esse comando nas aulas anteriores. Se você ainda não viu, vá lá na lista de reprodução aí do YouTube. Nós temos uma playlist só desse curso. Vamos lá. Vamos primeiramente aprender sobre variáveis globais e locais. Quando eu crio uma variável, por exemplo, int, eu vou chamar essa variável de, vamos ver aqui, saldo. Quando eu chamo uma variável chamada saldo, então quer dizer que só essa função aqui vai enxergar essa variável. Se eu tivesse outras funções, se eu fizesse uma função aqui, não seria enxergado. Agora, como que eu declaro esse saldo para todo o sistema enxergar ele? Eu declaro aqui em cima, int saldo. Então, essa variável vai ser enxergada em qualquer função aqui dentro. Mesmo que eu crie mais de uma função, todas elas irão enxergar. Vamos supor que eu criasse uma função. Nós ainda não vamos aprender ainda como criar função. Função 1. A função 1, só um exemplo, função 1 e função 2. Então eu tenho aqui duas funções. Essa variável aqui, essa função consegue enxergar, ou seja, ela consegue usar aqui dentro saldo recebe 100. A mesma coisa essa faria. Agora, se eu crio uma variável aqui, ó, tipo inteiro chamado idade, e eu tentar usar aqui dentro, ia dar um erro. Por quê? Porque essa variável aqui é dessa função. Então essas funções elas não podem acessar, tá? Então o conceito básico da variável global é esse. Nós iremos ver lá para frente quando tivermos na aula de função. Deixa eu apagar aqui. E constantes. O que seria um constante? São variáveis que não mudam. Então vamos supor que eu crio uma variável. Como que eu declaro a constante? Eu crio um chamado define. Quando eu clico em define, digito o comando define, eu vou criar uma variável. Vou chamar essa variável de π. Quanto que vale π? π vale 3.14 e 15. Então eu acabei de dizer que essa variável π vai ter esse valor e não vai alterar em hipótese alguma. Eu posso, deixa eu botar aqui, eu posso muito bem executar esse sistema. Deixa eu salvar aqui na área de trabalho.
variáveis globais. Vou salvar e vou executar. Ele não retornou nenhum erro, quer dizer que está certo. Então criei aqui uma variável chamada pi, deixa quieto aí por enquanto. O que seria uma variável global? Variáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar, e variáveis locais, somente da onde ela foi criada, e constantes são variáveis que são um valor padrão que não irão mudar. Então o que nós iremos fazer agora? Nós iremos aprender sobre os operadores matemáticos. O que seriam esses operadores matemáticos? Esses operadores matemáticos nós temos a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, que seria a barra, e também nós temos que seria a porcentagem, o resto da divisão. Vamos lá. Então o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer um programa onde nós iremos ler dois números. Nós vamos criar aqui número 1, vírgula, número 2. Que tipo vai ser ele? Ele vai ser do tipo int. Então nós vamos pedir que o usuário digite esses dados. E vamos dizer, ó, digite o primeiro número. Vou colocar sem acento porque dá problema, né? Então, quando ele digitar o primeiro número, vamos dar aqui logo um /n, que é para não dar problema. Ele vai ler esse primeiro número, chamar de número 1. Ele leu o primeiro número, beleza. Eu vou pedir que ele digite o segundo número, ponto e vírgula, e ele vai ler o número 2. Ou seja, o usuário vai digitar, por exemplo, 20. Ele vai salvar 20 aqui dentro. 30. Ele vai salvar 30 aqui dentro. E o que eu quero que ele faça com esses números? Primeiro, a adição. O que seria adição? A soma. Então, eu vou mostrar, para ficar mais prático, eu vou colar esse código. E vou dizer, ó, a soma dos números são, dois pontos. O que seria a soma desses números? A soma desses números seria o número 1 mais o número 2. Perceba que eu estou fazendo direto. Ó. Número 2. Vamos só fazer um teste. Vamos compilar. Digite o primeiro número, 11, da enter. Segundo número, 25. Olha o que ele fala. A soma dos números são 36. Confere, ó. Para não ficar uma coisa tão difícil de compreender, o que nós iremos fazer? Nós iremos criar aqui, ó, a soma do tipo int. E ela vai... Vamos criar para não ficar muito perdido. Soma int subtração, divisão, int. A divisão é ideal que seja um valor float, porque vai receber a divisão de dois números, né? Então ele não vai... Pode ser que dê quebrado esse número.
divisão, multiplicação. Lembrando que multiplicação entre dois números inteiros sempre vai dar um número inteiro, então eu posso criar int do mesmo jeito. Vamos lá. E eu ainda tenho o resto div. O que seria isso? O resto div, vamos supor que 15 dividido para 2. 15 dividido para 2 é 7,5, mas nós poderíamos ver também assim, ó, seria 7 e o resto é 1. Entende? Então, porque 2 vezes 7, 14, sobra 1. Então, o resto da divisão é esse valor aqui, ó, enquanto a divisão é esse valor. Tá? Então, nós temos aqui as variáveis criadas. A soma vai receber o número 1 mais o número 2. A subtração vai receber a mesma coisa, só que vai ser o sinal de menos aqui. Nós devemos sempre tentar fazer um código mais organizado possível. Eu vou fazer esses comandos, depois eu vou só organizando para a gente entender. Vamos lá. A divisão, aqui é a divisão, multiplicação e resto da divisão. A divisão vai receber o número 1 dividido pelo número 2, a multiplicação, em vez de ser sinal de menos, e o resto da divisão é a porcentagem. Como que eu faço para organizar? O ideal é que eu faça isso aqui, ó. Fica um código mais organizado. Perceberam que ficou um código bem mais organizado? Vou salvar. E eu posso fazer o seguinte, ó. Olha só. Vou criar aqui a soma dos números são. A soma dos números são soma barra n. Então olha só. Peguei, li dois números, criei as variáveis. Eu poderia criar aqui em cima ou variáveis globais. Criei as variáveis. Aqui eu fiz a soma e joguei dentro dessa variável e agora eu vou mostrar ela. Tá aqui soma, né? São 2, 3, 4, 5. Então olha só. A subtração dos números são. Aí eu vou pegar e mostrar a subtração. A mesma coisa, a divisão dos números são. Divisão. A multiplicação dos números são multiplicação. Aqui, ó, o resto, a divisão é salvar, tirar esse espaço. Veja que o código está bem organizado, então eu vou tirar também esse comentário, ficar um código mais organizado. Eu posso passar essas variáveis aqui para cima para ficar. Se ficasse lá não ia dar problema nenhum. Isso, vou salvar e vou executar. Vamos ver se tem um erro. Dígito número 1, 25.
digite o número 2, 4. Vamos ver. A soma dos números são 29, confere. A subtração 21, ou seja, 25 menos 4, 21, confere. A divisão dos números são 6, confere. 4 vezes 6 dá 24. Né, que ele pegou só o inteiro, porque eu joguei dentro do número inteiro. A multiplicação do número é 100, 4 vezes 25 dá 100. Confere, o resto da divisão é 1. Lembra? 4 vezes 6, 24, que é a divisão, e o resto é 1. Tá aqui, ó. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso programinha feito. Vamos juntar esses dois códigos que ficar visível aqui na tela, ó. Como que eu poderia melhorar esse código? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Todo esse código aqui, para enxugar ele, eu poderia fazer o seguinte: criaria as variáveis e aqui, ó, para tirar esse monte de linha de código que eu já poderia fazer direto, ó. Eu fazia direto. Em vez de jogar dentro de uma variável, eu posso fazer direto. Vamos lá. Copio a multiplicação e o resto da divisão. Perceba que o código fica um pouco mais difícil de se compreender para quem está iniciando, mas olha a economia de linha de código que eu tive, ó. Entenderam? Então, esses dados foram feitos, ó, então não preciso dessas variáveis aqui, ó. Já que eu não estou utilizando elas, veja como o nosso código diminuiu bastante. Eu fiz o cálculo em tempo de execução, que é o que a gente chama. Vamos executar, vamos salvar primeiramente e vamos executar. Vai dar o mesmo. 46, 4. A soma 50, subtração 42, divisão 11, multiplicação dos números 184. E o resto da divisão é 2. Então, beleza. Nós vimos, ó, o que dá para fazer com os operadores matemáticos. Aí tu pode me perguntar, e esse variável que nós criamos e não utilizamos? Vamos fazer o seguinte, vamos comentar. Lembra que quando eu comento essa linha aqui, eu acabo de dizer que o compilador não irá olhar para essa linha, mas existe um comentário também que eu faço isso aqui, ó. Ele comenta tudo, olha só, barra, asterisco e asterisco barra. Então todo esse código aqui ele não vai utilizar. Mas para não confundir você, eu vou apagar tudo. Vamos supor que todas as vezes que o usuário pagar uma conta, ele vai ter um desconto ou um valor acrescentado de 10%. Então eu vou criar uma variável chamada porcentagem e vai ser de 10%. O que é 10%? É 0,1. Então eu posso pedir o seguinte, ó. Eu vou usar o comando coach e vou dizer: digite o valor. Quem é esse valor? Vamos supor que seja o valor chamado compra. A compra que a pessoa fez, o cliente fez. Ele vai pegar e vai ler esta compra. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai digitar um valor qualquer e jogar aqui dentro. E vamos dar um desconto para essa pessoa de 10%. Então, a compra vai receber ela mesma, ou seja, a própria compra, menos 10%. Se eu fizer, ó,
olha como é interessante. Se eu fizer compra menos 0,1 menos a porcentagem, olha o que vai acontecer. Ó. Pra gente entender, eu vou mostrar na tela. O valor de sua compra é compra. E vou dar um barra N. Perceba que isso aqui não está correto. Mas vamos ver o resultado. Olha só. Eu vou compilar, vou salvar e vou compilar. Menos porcentagem. Qual é o tipo da porcentagem? Int. Quando eu fiz isso, se eu compilar agora, está dando erro. Por que está dando erro? Porque aqui eu botei porcentagem e aqui porcentagem. É porcentagem. Vou salvar e compilar. Perceba o que vai acontecer. Quanto que vale a porcentagem? 0,1. Então vou digitar 10, o valor da minha compra. 0,01. O valor da sua compra é 9. Então o que isso quer dizer? Que ele pegou esse valor e subtraiu. Se eu colocar agora o valor da minha compra de 100, deu 99. Então o que está acontecendo? Ele está fazendo uma subtração direta. Então isso aqui não seria bem a porcentagem. O que seria a porcentagem? Seria a porcentagem vezes a compra. Vamos ver se dá certo. Quando eu executar, porcentagem. Tá de sacanagem dele. Pronto. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma subtração direta. Mas o que eu quero? Eu quero a porcentagem. Então, o que seria a porcentagem? Esse valor da porcentagem vezes o valor da compra. Isso tudo, a compra menos a porcentagem. Isso aqui é 0,1. 0,1 vezes o valor da compra é 10%. Então, a compra menos 10%. Isso aqui tudo representa 10%. Vou salvar e compilar. É interessante a gente ver os erros. Aqui embaixo ele diz que ele não estava esperando um ponto e vírgula. Então aqui, quando eu passei a utilizar esta função aqui, ele não precisaria do ponto e vírgula. Quando eu compilar, então vamos supor que o valor agora da minha compra foi 100. Eu tive um desconto de 10%, o valor da minha compra vai sair a R$90. Vou fazer novamente. Quando eu comprar 2.500, o valor da minha compra vai ser 2.250, ou seja, eu tive um desconto de 10%. Então, gente, é isso. Nós aprendemos o seguinte, que eu posso ter variáveis globais, eu posso ter constantes que acabamos de utilizar e eu posso ter operadores matemáticos. Então vimos basicamente dois sisteminhas em um, dois programas em um, nesta aula de hoje, tá? Se você gostou, dê um clique no gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva para receber mais vídeos.